Meu nome é Rosana, eu acabei de gravar uma entrevista para o programa Conversa do Cotidiano, do meu amigo Ariel, e assistam, espero que vocês gostem. Oi, tudo bem? Eu sou Ariel Veríssimo, hoje eu estou aqui no meu podcast, estou trazendo uma pessoa muito especial, Rosana Miziara. Ela é uma pessoa bacana, ela é uma poetisa, uma poeta, ela trabalha no Museu da Pessoa, enfim, ela já deu aula, ela tem uma espiritualidade muito especial. Embora ela não trabalhe na área espiritual, ela tem uma forma de ver o mundo, uma poesia feminina, um empoderamento assim, que me encanta. Então eu queria entender e queria que a Rosana se apresentasse, se falasse, o que você se vê, como é que você se entende como pessoa linda que é. Boa tarde, Ariel, super obrigada pelo convite, e essa apresentação que você fez, assim, Amém. já me deixa emocionada. Fico feliz, assim, pelos nossos caminhos terem se cruzado, né? Amém. Por conta do Museu da Pessoa, então eu acho que isso já tem um simbólico, né? Porque o Museu da Pessoa é um museu de histórias de vida, tem um acervo com 20 mil histórias, e eu lembro que quando você foi lá, deu uma clareada, assim, foi para fazer uma limpeza e era uma energia que eu já sentia que tinha lá, e eu mesma já fiz mais de centenas de entrevistas de pessoas que já morreram, de pessoas que estão aí, então escutar a história de vida do outro que você faz no seu cotidiano, eu acho que ela sempre fica um pouco em você. Quando você entrevista um pouco da história da pessoa, você não acha isso? Eu acho, eu concordo. E o que me encanta em você é exatamente isso. Quando eu conheci o museu, que eu vi todo aquele projeto, né? Que você imagina um museu feito para pessoas, né? Isso é uma coisa de Brasil, né? Graças a pessoas inteligentes que fundaram isso, enfim. E ver você trabalhando ali, ver a sua dedicação. Eu lembro que uma época você fazia as entrevistas e você me contava as histórias, tem uns cartazes ali e tal. Como isso te toca na sua espiritualidade? É muito mágico isso, porque no momento que você está entrevistando as pessoas, porque lá no museu, na metodologia, é uma metodologia de histórias de vida, então você pergunta desde a descendência daquele entrevistado, a história dos avós, dos pais, tem gente que não lembra, mas sempre alguma coisa trazida, né, no corpo da entrevista, então a gente ajuda as pessoas a traçarem uma narrativa da sua história de vida, e isso é muito mágico, porque tem gente que já senta lá e começa a chorar, nem começa a entrevista, então quem vai contar a história já está predisposto a compartilhar, e eu acho que isso em si é um ato de generosidade, mas eu acho que a maior coisa que eu aprendi fazendo entrevistas é que todo mundo tem uma história para contar, que toda história faz parte da memória social. Por exemplo, se você contar a sua história, a gente estava aqui um pouco antes lembrando das histórias, as propagandas dos comerciais. Essa propaganda, ela conta um pouco da história da cidade, do Brasil. Por exemplo, a loja que você contou não existe mais, mas fazia uma importação de tecidos. Então essa história cotidiana, ela sempre traz uma dimensão maior. E a outra, eu acho que a coisa mais significativa que tem é que você pode entrevistar uma pessoa que saiu da penitenciária, como eu já entrevistei, vou contar essa história, se tiver um espaço, um presidente de empresa, um artista tipo Nando Reis, um cantor de churrascaria, uma pessoa que trabalha e vive do lixão. Você tem algum momento que você se identifica com a pessoa. Sempre. Mesmo o presidiário? Mesmo presidiário. Tem o programa Conta Sua História, que na época ele funcionava assim, você se inscrevia e contava a sua história. Quem quer que você fosse. Que legal. Então, toda quinta-feira tinha estúdio aberto. E eu, durante 1 ano e meio, me dediquei à quinta-feira. Eu falava, eu que vou fazer essas entrevistas, mesmo já fazendo outra coisa no museu, sendo relações institucionais. Eu sou historiadora, então eu comecei aprendendo esse método do museu, que é um método diferente do jornalístico de entrevistar. E aí eu ficava nesse programa. E
você conhecia a pessoa na hora, porque o que interessa é o método da entrevista. Sim, um minutinho. Quando você diz, eu conheci a pessoa na hora, você sentia a espiritualidade da pessoa? Você conseguia ter essa sentia qual era a sensibilidade? vibe, eu já sentia. Porque a gente faz uma conversa inicial para preencher a ficha da pessoa, tipo nome, os endereços, CPF, para no final da entrevista ela assina, ela dá uma autorização de uso de imagem e voz para ficar no acervo da pessoa, do museu. Então, nesse momento, você já vai conversando e você vai sentindo a vibe. Se ela vai ser solta para falar, se ela vai ser mais travada. Muitas pessoas vão se soltando ao longo da entrevista. E tem outras que não mesmo. Então, mas você sente um pouco a energia da pessoa. Qual é a vibe que ela tem até na vida, não é nem só naquele momento. É uma coisa maior. E eu lembro que ele chegou e falou assim, eu acabei de sair da cadeia há 40 dias. E você não pode falar, nossa, né? Então é um exercício muito grande. Eu falei, nossa. E aí eu perguntei o que aconteceu. E ele falou assim, que ele roubava, estourava a caixa de banco, mas nunca matei. Só que aí durante a entrevista, ele contou de uma paixão que ele tinha na adolescência. E como isso perdurou na vida dele. Então, eu falava, gente, eu tive esse mesmo sentimento que ele. E quando que ele estava na cadeia, ele lembrava dessa menina e que aquilo enchia ele de energia e que foi uma paixão linda. E mesmo ela já estava casada com outro, mas como aquele amor alimentou. E eu fiquei pensando, gente, eu já passei uma situação. Então você vê, eu nasci em outra família, fiz faculdade, ele assaltava banco e tem um ponto que a gente se conecta. É o humano, né? Quando você ama, quando você tem raiva, quando você dorme, quando você acorda. Então eu acho que tem um elo que nos une que é universal. E um olhar espiritual aí também, né? E um olhar espiritual. Eu acho que quando eu digo que você tem na sua poesia uma espiritualidade, eu acho essa poesia muito feminina, muito delicada e ao mesmo tempo muito empoderada. Você fala com uma verdade. Talvez por você trabalhar com todas essas coisas. Você falou do presidiário, né? Eu lembro que uma vez eu atendo só por indicação, as pessoas vão... Eu não coloco anúncio, eu não me divulgo, mas... todos os meus clientes vêm a mim através de indicação. E um belo dia, chegou uma pessoa... parou na minha garagem, um belo carro, um belo terno, entrou no meu consultório, sentou, e eu fiz a numerologia da pessoa, comecei a falar. Quando eu abri o meu baralho, eu falei, nossa, você é ladrão? Ele olhou e falou, sou. E eu assalto casas lotéricas. E eu tô aqui exatamente, eu falei, não, você não vai me dizer que você veio aqui para saber dia, hora e mês que você vai assaltar, que vai ser legal. Eu não posso fazer esse trabalho com você, sinto muito. E aí eu fui muito delicado, me sobressaí, né? E é muito engraçado. Tem gente que leva o trabalho de bandido como uma profissão. Né? Não, interessante, muita sincronia, né? Isso que você está falando também. E é interessante que essa pessoa nunca mais voltou, eu nunca mais soube dela. Mesmo as pessoas que me indicaram, acho que não sabiam, porque era uma pessoa que vendia uma imagem assim tão bacana, né? Então, mas eu vi nessa pessoa uma pena, porque eu lembro de ter feito a numerologia, eu lembro de ter feito um trabalho com essa pessoa. Poderia ser uma pessoa de muita utilidade para o universo, mas preferiu um caminho mais difícil, né? Porque eu acho que quando você vai para o outro lado, é porque você está dando margem ao seu lado mais negativo, porque todo mundo tem o sol e a sombra, né? Você consegue perceber esse sol e sombra das pessoas que você entrevistou, das pessoas que você convive? Consigo. É muito interessante, acho que tem muita sincronia você com um tipo de trabalho espiritual, literalmente, e o meu que acaba sendo subliminarmente. Quando a pessoa vai construindo a narrativa de história de vida dela, então, quando ele chega e conta que ele saiu, tinha 40 dias da cadeia, conforme ele vai construindo e contando desde a infância o que ele era, você fala, eu entendo por que ele deu nisso. Olha que interessante. No percurso você entende. Eu tenho
o pai dos meus filhos falava assim: você conhece a pessoa quando ela te conta as brincadeiras de infância. Se ele descia a gelosia da janela e pegava o rabo do gato, era uma pessoa que você já sente no que vai dar. E aí ele fala: tal político fazia isso. E eu lembro uma vez, eu entrevistei, você não vai acreditar, o Major Curió. Nossa. Eu estava fazendo um trabalho para a Companhia Vale lá em Carajás, e tem a comunidade lá, e um dia você fica lá num acampamento, que é um lugar bacana, um condomínio, que fica todo mundo da empresa, então todo mundo trabalha, mora lá, fica uma hora um Big Brother, assim. E aí eu tava com a equipe e a gente saiu para conhecer a cidade mesmo, que é Paraopebas, que fica lá embaixo da mina, né? Maior mina de ouro, uma das de minério de ferro, acho que do Brasil, do mundo. E lá ela falava assim: aqui ficou o Major Curió. Major Curió, nos anos 70, trabalhou a serviço da ditadura com os garimpeiros, aquele formigueiro humano, e ele controlava todo aquele minério gigante. E ele morava lá ainda. Ele morava lá. E ele matou muitas pessoas. E a gente conseguiu uma entrevista com ele. Ele soube que a gente estava lá e ele falou: gostaria de registrar minha história de vida para esse museu. Olha só. E aí veio até um dilema, mas a gente só entrevista um tipo de pessoa e outra. E aí fui entrevistar, e era muito no começo do meu trabalho, eu era muito inexperiente. E aí, quando ele começou a contar as brincadeiras de infância, eram todas essas. Cortar o rabo do gado. Então, quando ele perguntou assim para mim, pegava o rabo do gato para tirar o rabo dele, matava passarinho. Nossa. Quando ele começou a contar, eu falei: nossa, eu já entendi porque que ele matava tantas pessoas. Estava no inconsciente dele. No inconsciente dele. Aí é como se, durante a narrativa, eu vou sentindo, eu falo: gente, aqui vai dar naquilo, aqui vai dar naquilo. É muito mágico nesse sentido, porque você vai escutando, você já vai sacando. E assustador também, né? Super assustador. Tanto é que uma hora da entrevista, eu falo assim: e quantas pessoas você matou? Você perguntou isso? Tá escrito, tá gravado lá no Olha museu. Só. Aí ele falou assim: eu não matei ninguém, eu só tirei as pessoas dessa para melhor. Meu Deus, que horror. Rô, como é que você fica quando você faz uma entrevista com uma energia dessa? Como é que você volta para casa? Como é que você lida com isso? Desenergizada. Eu volto assim, por exemplo, se eu faço uma entrevista de manhã à tarde, para mim é muito difícil. Tem vezes que eu fazia, e às vezes faço, raramente, em 2 períodos. E fazer em 2 períodos realmente, ou você tem uma good vibe, mas mesmo quando você tem uma good vibe, aquilo fica em você. Você precisa de um tempo. Eu fico até cansada, sabe? Você acha que você carrega um pouco a memória daquilo? Carrega, fica impregnado em você. Nessa época que eu fazia muita entrevista, assim, direto, assim, fazia umas 5 por semana, eu lembrava mais da história das pessoas do que do meu passado. Olha só. E essas histórias, elas te levam para a tua poesia, que você escreve tão bem? Ela leva algumas cenas, ela traz agora até por um livro que eu tô voltando a escrever. Eu fiquei um tempo sem escrever, então é como se eu tô fazendo microcontos de histórias que eu me lembro que eu gravei. Olha só. Então isso fica impregnado, sim, e fica no inconsciente, né? Então tem várias histórias. O livro que eu publiquei, Pílulas para Respirar, que eu adoro. Pílulas para Respirar RM, eu de adoro. Rosana Miziara. Eu te digo mais, assim, eu entendi muito o universo feminino lendo esse livro. Eu lembro como se fosse hoje, na livraria que você fez o lançamento, eu cheguei ali, e você, enquanto poeta, ainda não era meu conhecimento, né? Eu tinha visto uma coisa ou outra tua na internet que eu gostava, mas quando eu li o livro, cara, eu entendi o universo feminino, pelo menos o seu universo e a sua geração.
sabe? Isso me trouxe um aprendizado, porque por que eu te trouxe aqui, por que eu gosto de falar da sua poesia? Porque quando eu vou atender as pessoas, eu uso todo o instrumento que eu tenho humano para atingir a pessoa, para que ela se resgate, né? E a tua poesia, ela me inspira isso, né? Então, por isso que eu quero entender da onde vem toda essa dor, toda essa alegria, toda essa felicidade e principalmente todo esse humor, porque a sua poesia às vezes ela é tóxica, mas ela é um tóxico positivo porque ela tem um humor. E esse humor é seu ou esse humor é uma defesa? Pergunta que me desarmou agora. E vai fazer eu vou fazer uma autorreflexão. O Pílulas para Respirar, ele é realmente um respiro. É um respiro, é um momento que eu sento, escrevo e é intuitivo, assim, ou ele vem, eu nem sei de onde que ele vem. Tem um toque de psicografia, talvez? Eu acho que tem. É uma psicografia do meu próprio passado. E eu digo que é para respirar porque, assim, eu não tenho aquela coisa, tive uma inspiração, vou sentar e escrever. Eu, assim, falo, preciso escrever agora, eu tô com necessidade de escrever agora, eu sento e escrevo. É assim, tem que escrever um projeto, eu sento e escrevo. Tem que escrever uma poesia, eu sento e escrevo. Ele vem. E ele me leva para o meu passado, e é um passado espiritual. Por exemplo, tem um que eu falo assim, chorava sentada na escada, era a falta da mamãe no meu corpo. E aí, quando escrevi isso, era pensando num período, quando eu tinha 6 anos, minha mãe ficou muito doente e me confiou a minha avó. E aí foi quando com 6 anos eu aprendi a rezar Ave Maria, e acaba assim. E eu lembro que era eu chorando mesmo na escada, no primeiro dia que eu fiquei na casa da minha avó. E a minha avó me catou, pois eu de um lado, meu irmão do outro, e ensinou a gente a rezar Ave Maria para minha mãe ficar boa. Só que eu não lembrava disso na hora de escrever. Depois que escrevi, eu falei, gente, isso aconteceu comigo. Olha que louco, você psicografa a si mesma, né? É uma coisa assim. Porque eu vejo uma profundidade, às vezes um toquezinho que você escreveu no Instagram, em alguma coisa, eu olho e falo, meu, da onde ela tirou isso? É tão bonito e tem um humor. Né? E às vezes é uma frase ou algumas frases poéticas de dor que não dói, que faz a gente falar, peraí, deixa eu abrir minha espiritualidade para ser solidário a esse momento, né? Então, quando alguém fala do feminino, e é tão engraçado que você fala do feminino, mas o masculino também pode entender aquele processo. Porque você tem uma alma masculina também muito forte. Talvez por ser a mãe boa que você é, talvez por ser uma pessoa que tem um ex-marido que você tem uma relação linda, cuida dele com muito carinho, né? Você acha que é um resgate o seu ex-marido, no sentido de vocês terem essa relação tão bonita de amizade? Olha, você está me fazendo bem para a alma, assim, a leitura que você está fazendo de mim. Eu vou dividir em 2 isso que você falou. A primeira coisa dessa leveza, eu acho que tem uma coisa que é muito parecida com o que você faz, com o que você traz e com o que você passa, que é a capacidade da gente rir de nós mesmos. Sim. Eu acho que quando a gente perde a capacidade de rir da gente ou de tirar sarro da gente, as coisas, as leituras ficam mais pesadas. É claro que tem coisas que são pesadas e não tem outra maneira de falar. E quando você fala que eu trago o feminino, eu acho que eu trago, porque é um lado que eu tenho, como a vida me traz muita masculinidade, eu ter que me colocar dessa maneira, ou precisei me colocar por coisas do passado, eu acho que essa hora é a hora que o feminino desperta. Mas eu acho que tem uma coisa, eu acho que agora eu reflito muito mais sobre isso, e com essa abertura e com toda essa diversidade, que eu acho que a gente é camaleão mesmo. Sim. A gente tem esse lado feminino, masculino, que se intercruza, então Perfeito. Essas energias, então eu acho que é universal, é o homem, a mulher, poderia ser trans, poderia ser... Sim. E o que me chama a atenção na sua poesia é exatamente essa. Você fala para o feminino, mas tem um conteúdo, uma razão, que ela acaba universal para o homem e para a mulher.
Então, quando a gente fala de vários sexos, de várias possibilidades de você se relacionar com o outro, de todos os tipos de casal, eu acho que a sua poesia alcança isso. E talvez, não sei, aí você me diga, todo o trabalho que você fez no museu, todas as entrevistas que você fez no museu e fora do museu, isso te levou a esse lugar da compreensão da pessoa como um espírito, sem sexo, não exatamente uma sexualidade. Ah, é perfeito isso que você falou. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que esse acúmulo de entrevistas, a idade, A maturidade. a maturidade, eu acho que traz isso, traz essa compreensão, que você vai criando um mosaico, né? Você vai lidando com várias pessoas, com várias energias, com várias espiritualidades, e não dá para compreender que é só matéria. Isso que a gente está vivendo aqui tem uma outra conexão. Eu acho que até faz parte de uma visão biocêntrica que eu ando me filiando mais, que não é o homem o centro do universo. Eu acho que não tem mais a coisa só do antropoceno e as coisas em relação. Então eu acho que o que existe são as pessoas em relação, independente da escolha sexual ou do gênero, enfim. E com as plantas, eu acho que existe essa conexão, e eu acho que quando a gente passa a entender isso, e entender também uma cosmovisão, eu acho que nosso horizonte se amplia. Então eu acho que a linguagem também acaba se ampliando mais e reverberando mais. Perfeito. Uma curiosidade, aí é uma curiosidade minha, né, de amigo até. Como é que você consegue estar em todos os lugares o tempo todo? Eu olho para a sua vida, eu acho você tá pulando o carnaval na Vila Madalena, o lugar onde tu mora, tu tá não sei aonde de que país fazendo não sei o quê, tá namorando uma outra pessoa não sei aonde, tá cuidando do ex-marido, tá preocupada com os filhos e tá sempre em todos os lugares. Como é que é isso? Eu me pergunto isso. Eu tenho rodinha no pé, assim, Sim. Como dizia minha avó. E eu tenho uma profissão, né? Eu sou relações institucionais e governamentais, ou digamos uma espécie de relações públicas. Então meu trabalho acontece muito nos eventos e nos lugares. E fora isso, eu gosto de sair mesmo. Eu adoro acompanhar você nas suas redes sociais às vezes, porque, assim, às vezes você fica 2 dias em silêncio. Quando você aparece... Os dias que eu tô em silêncio... Você vem assim, de guarda-chuva, dançando frevo, lindamente, assim. Não, Como é que é ser feliz, assim? Eu tenho muito momento que eu não sou feliz, não. Sim. E talvez eu acho que essa coisa de sair muito e estar em vários lugares também às vezes é um lado que não é tão bom. Porque se acaba também, tem vezes que é bom você sentir aquele, eu tô aprendendo agora com a terapia, que é bom você também estar com você mesmo, e eu tenho esses momentos, eu tenho procurado estar mais assim. Então quando eu não tô a trabalho, e por incrível que pareça, eu tô saindo menos. Tudo que você está vendo, na maioria das vezes, é trabalho. Sim. E quando eu saio com um amigo, é aquele amigo especial. E, por exemplo, mas tipo assim, eu adoro um carnaval. Sim. E meu marido ficou internado, né? Durante o período do carnaval, ele fez uma cirurgia super difícil, uns dias antes, e ele já estava 10 dias e ele ia ter alta numa quarta-feira de cinzas. Aí na terça-feira estava eu e o filho, eu falei assim, você pode ficar até 2 horas da tarde? Tem um bloco das 10 a 1, e aí eu fui, porque eu acho que a energia boa também que você traz, você passa para os outros. Eu acho que aí você espalha a energia boa, e isso é generoso, né? Porque é física quântica, a energia que você coloca, ela volta. Exatamente. E me diz uma coisa, Rô, voltando um pouquinho para o museu, né? O museu tem livros incríveis, assim, eu lembro que eu li um sobre as pessoas do norte e do nordeste. Que é aquilo, né? Que coisa bonita aquilo. Como é que é a linguagem do museu para alcançar essa sensibilidade das regiões? Olha, a fundadora do Museu da Pessoa, ela é
Ela é uma pessoa muito inteligente, muito, Karen, muito, né? muito. A Karen Workman é uma historiadora carioca, você conhece, né? Conheço, Bom, foi ela judia, que me maravilhosa. apresentou, você falou, né, no começo Sim. do programa. E ela fez um trabalho que é a história dos imigrantes judeus no Brasil, no Rio de Janeiro. E ela entrevistou mais de 100 pessoas, e foi daí que ela falou: onde eu vou guardar essas histórias, e que nasceu a ideia de criar um Museu da Pessoa. Então, e ao mesmo tempo, hoje o museu, trazendo para hoje, ele está em comunidades do Nordeste, no Norte. Então, essa universalidade das histórias de vida, que são diferentes, mas são iguais. E a linguagem, por exemplo, quando você vai fazer um livro, uma exposição, usando as histórias de vida, porque é sempre a pessoa, é sempre o centro da pessoa narrando. A ideia é fazer trechos do que a própria pessoa disse, não é você contando. Então, por exemplo, eu vou fazer a história de Carajás. É o que as pessoas contaram de Carajás, o que os primeiros que chegaram contam. Então você faz uma costura aí, mas trabalhando com esses trechos. Você pode fazer box informativo disso e daquilo, mas é a pessoa contando. Então, por exemplo, muito já se falou da história de Carajás. Tem até filme, já teve acho que do Dedé, Mussum, Os Trapalhões em Serra Pelada, né? Isso, Serra Pelada. isso mesmo. Mas é muito diferente de você pegar a história dos garimpeiros, eles contando. O autoral deles, né? É uma coisa bem interessante, a gente está trabalhando agora em Serra Pelada com os jovens, e os garimpeiros estão lá ainda. Essa geração de jovens que está lá são os filhos, alguns são netos, mas eles estão lá. Uma parte morreu, mas uma boa parte está lá. E quando eles veem aquela foto do Sebastião Salgado, sabe aquela que é um formigueiro humano? Sei, adoro que foi para o fundo? Mas eles gostam, porque mostrou Serra Pelada para o mundo, mas eles falam assim, ó, esse aqui sou eu, esse aqui sou eu, esse aqui sou eu. Então, eles querem se identificar lá. Ele não se acha formiga. Olha só. Então, é a pessoa contando daquele lugar como ela viveu. E quando ela conta com a espiritualidade dela ou ela só conta pelo processo da alegria e da dor? Eu acho, é uma leitura que eu faço, é a escuta que eu faço, né? Sim. Eu acho que é mais como você escuta. Então, quando a pessoa conta aquilo, eu sinto que ela está trazendo a alma dela, está trazendo até vidas passadas. Ela tem fé? Algumas têm, algumas não, mas a maioria tem. Elas são doutrinadas por alguma mente em volta que levam elas para um lugar que não é bom? Olha, tem gente que é muito... que a religião sobrepõe o que ela é. É quase como se ela seguisse um dogma. Tem algumas pessoas que são assim. Que algumas religiões, ela fala e responde, mas é a religião que está falando por ela. E o lugar em si, ele é pesado? Ou ele é... Depende do lugar. Tem lugares que são pesados, porque quando é no estúdio, é o estúdio. É uma coisa mais neutra. Mas mesmo assim não é neutra, né? Nada é neutro, porque a pessoa também imprime aquela energia. Por exemplo, eu entrevistei no Amapá o senhor Grande. O senhor Grande é benzedor. Que Vem legal. gente de fora do país se benzer. Filas, quem tem assim. câncer. Mais ou menos fila, porque ele fica muito escondido. Você tem que pegar barco. Ele é muito você idoso? Tem que pegar... Ele tem hoje uns 70 anos, mas parece que tem 100. O olhar dele é doce? O olhar dele não. É um olhar... Tipo Satanás. Ai, meu Deus. Não gosto de citar, tô brincando, assim, nem sei Mas se é eu um deveria olhar brincar pesado. com isso. É um olhar pesado. Olha só, ele foi de Minas a pé até o Acre, participou, ele foi naquele boom da borracha, quando teve lá. Depois ele foi para Serra Pelada com o boom do ouro. Então ele foi vivendo todo esse processo. Daí ele conta 6 meses para achar uma pepita. Quando ele achava uma pepita, ele descia, ia para um bordel, fechava o bordel e ficava com 6 mulheres uma semana e perdia Nossa. todo o dinheiro. Mas nesse processo até ele chegar lá, então ele tem uma história muito assim. Mas E- ainda assim ele é benzedor.
escuta essa história, não rasga o bilhete que vem mais atração. Vamos lá. Ele chegou e ele foi batizar, ele foi ser batizado. Na véspera, o padrinho que ia ser dele morreu. Aí depois de uns 2 anos ele foi ser batizado. A madrinha ficou doente, não pôde ser. Ele não conseguiu ser batizado até os quase 70 anos dele, que alguma coisa acontecia com o padrinho ou com a madrinha. Ele tentou isso, ele tentou ser batizado até adulto. E não conseguiu. E não conseguiu. Até o fim. Até o fim. Ele já faleceu? Não. E benze. Nossa, e você sabe a história da benzedeira dele? De como ele benze? Ele pega ervas da floresta, né? Aí é um conhecimento que ele tem. Mas ele aprendeu com indígenas. Com indígenas. Ele, nesse caminho, num desses percursos dele de andarilho, ele ficou como indígena, ele e mulheres, né? O tempo inteiro. Ele ficou como indígena, não sei se era o pajé ou o cacique, colocaram eles. Como você fala quando a pessoa é sequestrada, ele ficou num cativeiro a céu aberto, penduraram ele numa árvore. Nossa. Só que aí... Penduraram como? De ponta cabeça? Não, primeiro sim, aí ele ia morrer, daí a indígena foi lá, né, teve uma história, aí ele ficou amarrado, não ficou mais pendurado. Isso durante um dia ele ficou pendurado, no outro ele ficou lá uns 10 dias, davam água, não sei quantos dias, tem um tempo que eu fiz essa entrevista. Daí ele ficou amarrado. E ele começou a ver os passarinhos e os bichos dos animais que aconteciam. Então ele via quando um se esfregava, quando um outro bicho se machucava. Ele foi aprendendo com a própria natureza e convivendo com os indígenas, porque eles ficavam na frente dele. Então ele aprendeu isso. Mas ele ficou pendurado de ponta cabeça. No primeiro dia ele ficou pendurado. Interessante, porque assim, o deus Odin, que é um deus viking, ele passou por um sacrifício. Penduraram ele 9 dias e 9 noites de ponta cabeça numa árvore, e ele ficou ali pendurado. Num determinado momento, a solidão foi grande, ele começou a chorar e caía lágrimas. E cada lágrima foi caindo em cima de uma pedra, e essa pedra se transforma no alfabeto runo, que é o jogo das runas. Então, é muito interessante, porque eu já ouvi várias histórias, todas as pessoas que têm uma história de vida difícil, delicada, como esse senhor, e que tem um dom de benzer, um dom de coisa, passa por um sacrifício de alguma forma, né? Então o que você está me trazendo poderia ser nos deuses vikings, poderia ser numa aldeia brasileira, né? Olha que incrível. É incrível. E como é que ele está hoje? Você tem notícias? Eu não tenho mais notícias, eu tenho telefone. Isso aí, essa história... Foi quando eu voltei no museu da segunda vez, foi em 2012. E olha que história louca. Essa mesma história, eu fui com a Karen, a fundadora do museu, era um projeto para os Correios, que era entender onde que chega, porque a carta já estava um pouco em extinção, só vem carta de banco, de cobrança, Sim. E hoje nem mais. É verdade. Mas tem encomendas, e fora de São Paulo, dos grandes centros, ele tem uma função muito grande, né? Porque ele faz encomendas, ele dá dinheiro, ele transporta alimentos, várias coisas, né? Ele tem uma outra função social grande. Lá. Então foi entrevistar isso, entrevistando as comunidades. Foi aí que a gente parou nessa comunidade. E a gente já vai com um roteiro de pessoas que a gente vai entrevistar. E quando apareceu o perfil, a Karen falou, eu vou entrevistar ele. Aí eu ia entrevistar outra pessoa. Aí a gente tinha entrevistado, e eu e a Karen, a gente estava fazendo 3 entrevistas por dia. A Karen é excelente entrevistadora, né? Idealizadora do museu, foi com ela que eu aprendi. E acho que eu aprendi direito. Muito bem. E quando chegou na hora do almoço, um calor, e a Karen é destemida, adora água, e a gente foi mergulhar no rio. Eu não queria ir. Eu sou já meio assim, falei, mas não tem ninguém nadando lá, não, vamos lá. E entrou eu e ela, uma do lado da outra. Ela foi picada por uma raia. Ela pisou numa raia. Eu nunca vi uma dor tão profunda, eu senti minha dor. A raia é uma das piores coisas que tem no mundo. Bom, ela já saiu carregada de lá, ela não conseguia sair. Eu gritei, já foi a produtora,
E o seu grande, aí a Karen, né, super astuta, pegou um papel que estava no chão e estava escrito, no caso de ser picado por arraia, vai diretamente, então era um perrengue. Sim. Não faça isso, não faça aquilo, e fizeram tudo errado, né? Não era para tampar, tamparam, e ela demorava 2 horas para chegar numa estrada assim, cheia de pedra, para depois ir de lá pegar um barco, ir de lá e ir para o hospital. Ela E ela conseguiu, foi com a né? produtora. E nesse meio do caminho, tipo, eu, Karen, vou cancelar as entrevistas, vou com você. Não, você vai entrevistar o seu grande. Olha só. Então eu tinha que cair com ele. E eu aqui com a cabeça lá, e ele falava, não, ela vai ter que voltar para São Paulo. Eu falei, seu grande, não dá para benzer? Ela falou, não, em São Paulo, porque nem aqui vão dar jeito. E ela ficou 1 ano tratando isso, e eu entrevistei o seu grande. Sendo que foi no Rio. Eu entrevistei aqui, então ele estava aqui, atrás dele tinha o rio, umas crianças nadando e um macaco jogando bola com elas. Olha então só. era uma cena assim, surreal. Rô, então a gente pode, você que tem feito essas viagens pelo Brasil, Brasil adentro, um Brasil verdadeiro e tal, deve ter muita gente espiritual maravilhosa espalhada por aí, né? Com seu talento de escrita, você não pensa em fazer um trabalho falando sobre essas histórias, contando sobre essas pessoas? Porque a gente precisa conhecer esse Brasil, né? Que me dá uma pena quando eu vejo a modernidade destruindo a essência do povo brasileiro, né? E eu sei a tua preocupação por isso, a sua poesia, ela me chama a atenção, porque no meio da sua poesia sempre tem essa observação para olhar para a existência. Tô errado? Não, é isso. Então, você precisa pensar com muito carinho para falar sobre essas pessoas. Eu adoro esses personagens. Eu sou de uma época que tinha muita benzedeira, né? E é um tema que me chama muita atenção. Eu até sou benzedor, embora eu não pratique, eu fiz um trabalho e tal. Eu gosto muito dessa liberdade de você poder se sentir instrumento para curar o outro, ou para fazer uma troca, ou para acalmar a energia do outro. Isso não tem preço nesse momento. Então, o que você me diz? Você pensa em fazer esse trabalho? Já parou para pensar? Porque eu te conheço há um tempo e eu sei o quanto você tem histórias para contar, o quanto você pode falar pelo seu olhar feminino e um pouco da sua sabedoria masculina sobre essas coisas. Você está me dando uma excelente ideia. É uma provocação boa. Provocação, é uma provocação boa. As histórias do museu, elas são todas, elas têm um acesso, elas estão todas disponíveis. Vou fazer uma propaganda no www.museudapessoa.org. Então lá você quer saber uma história de benzedeira, você clica histórias de benzedeira e vai aparecer todo mundo que disse isso. É incrível você estar falando sobre isso, que a programação cultural do museu para o ano que vem, que é uma exposição que vai para a COP30, que vai acontecer em Belém o ano que vem, e a mostra de vídeos chama Vida, Morte e Fé em um Mundo em Chamas. Olha que lindo. Então, está programado para benzedeiras, pessoas sensitivas, espíritas, o catolicismo, benzedeiras, mãe de santo, monges, contarem sua história até para entender esse mundo em chamas que a gente está vivendo. Então, quer dizer, no museu, no www.museudapessoa.org, essas histórias podem ser acessadas, mas eu acho que também, trazendo para o micro, assim, para a minha modesta história, eu acho que é uma provocação boa também contar essas histórias sobre a minha vivência, né? Eu acho. Das pessoas que eu entrevistei. Eu acho que isso pode ser uma coisa além museu, porque o museu já faz um trabalho extraordinário. Eu sempre fui fã, eu gosto muito. Agora, o teu trabalho em si, eu admiro, e eu... Por que eu te chamei aqui? Porque o meu barato é espiritualidade, né? A minha praia é essa, o meu barco é esse, enfim. E eu acho a sua poesia, eu acho a sua forma de ser de uma forma espiritual muito grande. Quando você me liga e me pede algum toque, alguma coisa... Cara, é impressionante, você já sabe a resposta.
Você já tem mais ou menos o caminho. Não é sempre assim, não. Né? Então, eu queria muito fazer essa provocação, sim. Eu acho que você tem que escrever, sim. E aí, quando é que sai o próximo livro de poesia? Você já tem em mente? Você já voltou a escrever? Eu voltei, mas é um dilema assim muito grande, porque eu não sei em que momento da vida eu decidi fazer um doutorado. Ah, tá. Então a tese está parada assim há séculos, porque eu começo a esboçar essa ideia de um novo livro que eu não sei direito o que é, e vou escrevendo microcontos, e acho que aí você já me traz uma inspiração, só que aí bom. me vem uma culpa, porque eu falo, gente, eu tenho um prazo, eu tenho que o ano que vem estar com uma tese pronta de 400 páginas, só que aí eu me disperso, fico lendo outras coisas, fico retomando histórias que eu entrevistei, então eu tô nesse momentinho de dilema, mas sim, ele tá no meu inconsciente e tá guardado assim para o ano que vem tomar um rumo. Pela sua numerologia, eu sempre falei que você tem uma tendência a viver muito. Então você vai ter sempre muito tempo para construir. Eu acho legal porque, assim, para mim os poetas, os escritores, os filósofos, todas as pessoas que pensam e que falam, quando a gente consegue colocar essas pessoas em prol da espiritualidade, a gente está abrindo o terceiro olho de todo mundo, né? E você é uma pessoa que abre muito bem o terceiro olho das pessoas, e isso é importante. Bom, a gente está aqui terminando, então eu quero te agradecer muito, 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 e queria que você deixasse uma mensagem sobre tudo que você viveu e como é que você vê agora, daqui para frente, o seu mundo espiritual. Bom, vou até olhar para as duas câmeras. Com as pessoas que eu sinto que são good vibe, eu vou até a ponta da praia. Olha que lindo. Olha, eu quero aproveitar para dizer que, se vocês puderem, procure o Instagram da Rô. Ela é uma pessoa muito especial, ela escreve muito bem, ela tem contatos com pessoas lindas, ela é amada por todo mundo, crianças, jovens, velhos, pessoas. Ela tem um olhar, uma facilidade de passar a humanidade. E se vocês quiserem vê-la feliz, é só acompanhar um carnavalzinho ali na Vila Madalena, com certeza ela estará lá. Então, eu quero agradecer a todos na nossa conversa do cotidiano, muito obrigado, gratidão a todos, e olha, Rô, gratidão por você ter disponibilizado o seu tempo, vim aqui bater esse papo, e quero deixar aqui a minha admiração, meu carinho, meu afeto por você. Bom, quem tem um amigo desses, e mais do que isso, eu acho que você entrevistando, você deixa muito à vontade, eu acho que você traz mais essa espontaneidade dos seus entrevistados. Obrigado. Vida longa ao programa. Amém. Salve.